Bom, vamos então para a nossa oitava aula, onde nós estamos estudando o movimento das peças do xadrez, e nessa aula nós vamos estudar o movimento do rei. É, o movimento do rei é o movimento mais simples que existe, né? Eu tenho basicamente o rei, ele apenas se movimenta uma casa por vez em qualquer direção. Então eu vou deixar assim. Eu vou deixar um rei branco e um rei preto e vou iniciar o jogo. Então vamos lá. Vou jogar com as brancas, iniciar o jogo. Tudo bem? E aí o que ele está me falando? Olha só. Empate. Material insuficiente. Por quê? Como o objetivo do jogo é dar checkmate no rei inimigo, ou seja, eu vou simplesmente impedir o movimento do rei inimigo de tal forma que ele não tenha para onde se mover, um rei não consegue dar cheque no outro rei. Então não tem como o jogo do xadrez acontecer. Então vamos analisar bem essa situação. O que acaba acontecendo? O objetivo do jogo é falar morte ao rei, ou seja, o rei morreu, ou seja, checkmate. Então, para que isso aconteça, eu preciso um mínimo de peças no tabuleiro para que um dos lados consiga dar checkmate no outro lado. E um rei não consegue dar checkmate no outro rei, porque um rei não pode entrar na casa dominada por outro. Então não existe material suficiente. Então, se isso acontecer num jogo de xadrez, ocorre o empate, tá? Então, se ficar apenas o rei branco e apenas o rei preto, nós temos um empate no jogo de xadrez. Tudo bem? Normal. O que eu vou fazer? Vou voltar para o modo de edição e vou colocar aqui um peãozinho branco e vou colocar um peãozinho preto. Vamos ver agora. Agora existe a possibilidade de se capturar o peão, tudo bem? E você capturar o peão inimigo com o rei, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o peão preto. Existe a possibilidade de você capturar o peão, o rei preto, capturar o peão branco, mas do lado das brancas existe a possibilidade do peão branco ser coroado, se transformando numa dama, e aí fica mais fácil dar checkmate no rei preto. Então vamos iniciar o jogo, vou jogar com as brancas. Então, o primeiro meu objetivo, eu vou impedir que o rei preto ele consiga capturar o meu peão branco, porque eu quero coroar o peão branco. Então eu vou... E observe o seguinte, ó, o rei preto ele pode se movimentar na horizontal, na vertical e na diagonal, apenas uma casa. Se fosse a dama, ia se mover por toda essa diagonal, por toda essa horizontal, por toda essa vertical. Mas o rei ele se movimenta apenas uma casa de cada vez. Tá? E eu vou acompanhar o meu peão. Observem que o rei preto, a mesma coisa. Ele se move apenas uma casa por vez. Então eu vou colocar o meu rei branco ao lado do meu peão branco para que o rei branco escolte o peão branco até que ele seja coroado. Por quê? Porque o rei preto ele nunca pode entrar numa casa dominada pelo rei. Então olha só, o rei branco ele domina todas essas casas. Então o rei preto ele não pode entrar em nenhuma dessas casas. Tudo bem? O rei preto ele não pode entrar em nenhuma casa dominada pelo rei branco. A mesma coisa, o rei branco não pode entrar em nenhuma casa dominada pelo rei preto. O rei preto domina todas as casas que estão ao redor dele. Então, do jeito que está aqui, o rei preto ele não poderia entrar aqui, em nenhuma dessas que está em amarelo. Tudo bem? Sou eu que jogo e vou colocar o meu rei branco do lado do meu peão para ele fazer a escolta. O meu peão ele ainda não fez nenhum movimento, ele está na casa original, então ele pode mover dois. O rei preto vai tentar impedir esse movimento. Só que olha só, todas essas casas estão sob o domínio do rei branco. Então, inclusive a casa onde se encontra o peão branco. Então eu vou avançar o meu rei branco. Observem que agora essas casas aqui, ó, todas que estão em amarelo, inclusive essa,
ela faz parte do domínio das brancas, mas o próprio rei branco não pode entrar nessa casa, porque essa casa também é do domínio do rei preto. Então, nem o branco pode entrar aqui, nem o preto pode entrar aqui. Então, eu vou avançar quem? Vou avançar o meu peãozinho. Agora, ele já fez o primeiro movimento dele, então ele tem que andar uma casa por vez. O rei preto, ele tenta impedir esse movimento, tá? Mas eu vou colocar o meu rei atrás, então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou avançar, ele vai tentar vir aqui, deixa eu ver se vai dar para fazer alguma coisa diferente. Não gostei. Então vamos lá, vou avançar meu peão. Se eu avançar meu peão, ele não vai poder vir aqui. Por quê? Porque essa casa é uma casa de domínio mútuo. O que é domínio mútuo? Essa casa era dominada tanto pelo rei branco como pelo rei preto. Então eu vou avançar. Ele tá. Opa, olha só. Vou perder o meu peão. Por quê? O rei branco ele não pode entrar nessa casa. Tudo bem? O rei branco não pode entrar nessa casa porque é uma casa de domínio mútuo, tanto do preto como do branco. Então eu vou voltar a jogada. Vou voltar. E o que eu vou fazer? Eu vou movimentar o meu peão. Peraí, vamos voltar mais uma jogada. O que eu vou fazer? Eu vou avançar o meu rei. Tá? Ao avançar o rei, agora eu vou avançar o meu peão. Olha só, o que ele está fazendo? Ele vai tentar, essas três casas aqui, elas fazem parte do domínio mútuo, tá? Ou seja, essas três casas são do domínio do rei branco, mas também são do domínio do rei preto. Então, nem o rei branco pode entrar aqui, nem o rei preto pode entrar aqui. Agora, o rei branco, ele pode entrar em qualquer uma dessas, pode ir para qualquer uma dessas. Já que observem que ele não pode vir. Por quê? Porque é também domínio do rei preto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar o meu peão, forçando o rei branco a se mover, o rei preto a se mover. De novo, vou avançar o meu peão. E aí, olha só, impasse. Por que impasse? Vamos tentar entender. Porque o rei preto ele não pode vir para cá, que senão ele entraria em xeque. Eu não expliquei isso ainda. O que eu vou fazer? Tudo bem, eu vou voltar uma jogada. E eu vou colocar o quê? Vou colocar... o jogo está interrompido, você deixa ele ser assim. Então eu vou colocar aqui. E ele foi obrigado a avançar. Então vamos lá. Se eu colocar aqui, eu vou fazer isso, olha lá. E ele capturou. Empate, material insuficiente. Tudo bem. Vou voltar a jogada. Vou voltar mais uma vez. O que eu vou fazer? Vou colocar... Sim, vou reiniciar o jogo. Ele vai ser obrigado... Olha só. O rei preto, ele simplesmente ele se posicionou de tal forma em que ele impede o quê? Ele impede a minha peça de se mover. Então eu vou colocar o meu rei. Eu vou colocar o meu rei branco aqui, ó. Ele entrou aqui, pronto. Vou perder novamente o meu peão. Vou colocar aqui, empate. Por quê? Repetição tripla. Então o que acaba acontecendo? Se você repete a mesma jogada 3 vezes, por exemplo, você faz o mesmo movimento 3 vezes seguidas, você tem um empate por repetição. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar novamente essa daqui. Tá? Vamos lá, vamos continuar, vamos ver o movimento. Eu quero reinicializar assim. Opa, eram as pretas que se moviam. Vamos lá. Vou colocar aqui. Se eu movimentar para cá e vir para cá, eu vou perder o meu peão. Tudo bem? Ou seja, as pretas, elas conseguiram se posicionar o rei de tal forma que eu não vou conseguir coroar o peão branco, tá? E, ao mesmo tempo, se eu forçar essa situação, eu vou cair
em algum tipo de empate, ou por insuficiência de peças, posso cair no empate por afogamento do rei inimigo, ou seja, ele não pode se mover, então ele não está em xeque, nem xeque-mate, mas não pode se mover, então é empate, ou pela repetição do mesmo movimento 3 vezes, seja da branca ou seja das pretas, tudo bem? Então, eu vou, nesse caso, desistir, vamos desistir, sim, tá? Desistiu, vou voltar, vou aqui, cancela, vou ao modo de edição, tá? Eu vou colocar mais um, vou colocar 3 peões para o rei branco, tá? E vou iniciar o jogo. Vou jogar com as brancas, vamos lá. De novo, o objetivo é estudar o movimento do rei. O rei está nessa posição, certo? Então ele pode o quê? Ele pode ir para qualquer uma delas, vou movimentar o meu rei. De novo, vou movimentar o rei. Movi o meu peão. Então o que está acontecendo? Ó, o rei preto ele se colocou numa posição em que ele vai entrar, ele não vai ter o que fazer, porque o que acaba acontecendo? Ele não vai poder vir aqui nem aqui. Vou voltar o lance, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou impedir esse rei. Eu tenho que tirar esse rei daí. Tudo bem? Então a primeira coisa, se eu colocar aqui, ó, pronto. Acabou o jogo e eu não dei checkmate no bendito. Então eu vou avançar aqui. Ele é obrigado a ficar aqui, certo? Ele não pode vir para cá e nem para cá. Vou avançar o outro. E agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou proteger esse peãozinho aqui. Então ele vai poder capturar esse ou esse, mas eu vou conseguir coroar um deles. E aí eu coroo, faço o coroamento, vou coroar esse peão. Rainha, tudo bem? E agora eu vou, o que que acontece? Olha só, o rei está dominando todas as casas, né? Eu vou fazer com que, vou coroar meu próximo peão. Vou colocar também 2 rainhas. Esse é um outro detalhe, você pode ter mais de uma rainha no tabuleiro, tá? Se você coroar todos os peões e quiser que todos se transformem em rainha, você pode fazer isso. Então o que que eu vou fazer agora? Meu rei ele pode se movimentar aqui, eu vou forçar o rei preto, tá? Então observem, agora eu vou ficar só movimentando o rei branco antes de terminar. Então olha só, observem que o rei branco ele domina todas essas casas do tabuleiro de xadrez. Tudo bem? Então vamos lá, vou movimentar, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou forçar o movimento do rei preto. Impasse. Impasse por quê? Vamos ver por quê. Olha só, a dama. Ai, não era isso, né? Mas tudo bem, vamos desistir. Sim, tá? Você desistiu, você perde. Vou cancelar aqui, vou entrar no modo de edição, vou limpar o meu tabuleiro, coloquei um rei. A gente já viu que se eu deixar apenas. O que, que acaba acontecendo? Eu tenho o fim do jogo por impasse de material e vou colocar uma dama branca. Tá? Colocar a dama branca na casa dela. Nossa, 3 damas brancas. Então o que, que eu vou fazer? Vou tirar 2. Então, dama branca na casa branca, dama preta na casa preta e vou iniciar o jogo. Então, as brancas jogam. Então, olha só, vamos lá. O rei se movimenta quantas casas ele quer, apenas uma de cada vez. Então, vamos lá.
tá? Impasse de novo, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, eu quero mostrar o impasse. Por que ele está em impasse? Não, para, calma, cancela. Eu quero poder voltar para o jogo. Peraí, cancelou. Está dizendo que é um impasse. Cancela. Deixa eu voltar um lance. O que acontece? Olha só, a dama, se eu quero reiniciar o jogo, se eu quero reiniciar o jogo, sim. Porque olha só, a dama, olha só, a dama ela domina todas as casas. Então a única casa para onde o rei pode ir é essa. Se eu colocar o rei aqui, as pretas não podem se mover. Mas elas não podem se mover, não é culpa delas, elas não estão em xeque, nem foi xeque-mate. Simplesmente eu sufoquei o rei inimigo. Ele foi sufocado, tá? Ou seja, ele está impedido de se mover. E aí o que acaba acontecendo? Como as pretas estão impossibilitadas de se mover, mas não estão em xeque ou xeque-mate, o jogo entrou no impasse. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar aqui também, eu vou sufocar o rei. Se eu colocar aqui, ele não se move. Se eu colocar aqui, então eu não vou mexer, eu não vou movimentar o rei, vou movimentar a torre para cá, a rainha para cá. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou deixar duas casas para o rei se mover. Ou seja, ó, as únicas casas que sobraram para ele são essas duas aqui. Tudo bem? Então eu vou. O que eu vou fazer? Vou movimentar o meu rei. O que acontece aqui agora? Ele, na próxima jogada, ele vai se movimentar para cá, certo? E aí, eu vou tirar a última jogada dele. Agora, eu não dei checkmate nele ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar checkmate. Por quê? Observem que a dama, ela domina todas essas casas. Só sobrou essa casa para o rei ir, para que o rei vá. No entanto, se eu posicionar minha dama aqui, na casa G7, o que vai acontecer? A dama vai dominar toda essa coluna, vai dominar toda essa linha, vai dominar toda essa diagonal, colocando o rei em xeque. Então vamos lá. Ah, tá. Essa aula é sobre movimento de peças, movimento do rei. Eu estou falando aqui em xeque, empate e outras coisas. Haverá uma aula somente sobre xeque, uma sobre xeque-mate, uma sobre empate, assim vai. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui e o jogo acabou. Xeque-mate, você ganha. Tudo bem? Vamos parar por aqui, tá? Vamos finalizar a aula